Eterno Pai Celestial, mais uma vez estamos diante de Ti, agradecidos, ó Pai, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. E agora que estamos na Tua casa, não por mérito nosso, Senhor, mas pela graça do Senhor, de nos conceder o privilégio de estarmos juntos, na fé, na mesma fé, no mesmo amor, com temperança, Senhor, com fé, virtude, conhecimento, paciência, piedade, Senhor, e amor, amor cristão, amor fraternal, amor de olhar uns para os outros e ver Deus em cada vida. Nos ajuda, Senhor, a olhar com mentes espirituais em cada irmão, em cada irmã, e ver o Senhor andando nesta terra, nesta última era da igreja, Senhor. É o nosso pedido nesta manhã, tudo pelos méritos do Senhor. Nos ajuda, enquanto vamos ler a Tua palavra e meditar, Senhor, na Tua santa palavra. Perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Amém. Já estamos no meio do culto, né? O culto deve começar em casa, né? Quando nós estamos se arrumando para vir à igreja, já deve começar o culto. Mas nós sabemos que fisicamente, né? Quando entramos na igreja, inicia-se o culto literal e companheirismo. Então, não é quando a gente assume a plataforma para ler a palavra que começa o culto, irmãos. É quando nós entramos na igreja.
quanto mais reverentes nós possa estar, mais Deus pode nos abençoar. Amém? Mas nós vamos, nesta manhã, sem perca de tempo, como fizemos no domingo passado, na minha garganta, nós vamos estudar um pouquinho a mensagem. Domingo passado estudamos a mensagem, um pouco da mensagem, a revelação de Jesus Cristo, e hoje nós vamos estudar um pouco a mensagem, o caminho de Deus feito para nós. Amém? Que bom. Só o título é uma mensagem, né? O profeta nos mostra nesta mensagem o caminho que Deus fez para nós. E ele mesmo diz, a Bíblia diz, né? Qual é este caminho? Não um caminho, mas o caminho. O imundo não passará por ele. Isaías capítulo 35, versículo 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda cada um, Deus, dos teus filhos. Nesse instante nós nos lembramos dos irmãos ali na casa do irmão Dilo, que estão nesta hora, Senhor, também reunidos em adoração, cultuando a Ti, Senhor. Abençoa cada um, ó Deus. Que o Senhor cada dia mais se esclareça através das Escrituras, através da mensagem da hora que o Senhor mesmo enviou em cada coração, Senhor. É o nosso pedido sobre nós aqui também. Nos ajuda, nos sustenta. Te agradecemos pela chuva, Senhor. Continua, ó Deus. Continua com o teu povo. Pois nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Amém, amém. Estou gostando, irmão Paulo. Estou gostando do microfone. Amém. Vamos deixar ele um pouquinho aqui. Se precisar, nós usa ele. Porque tem muito microfone, daí a gente se atrapalha com tanto microfone, né, irmão? Então Deus faz as coisas para nós, mas nós não dá conta de tudo, né? Nós não dá conta de nada, porque tudo é Deus. Nós erramos quando Deus faz tudo dar certo. Amém? Então vamos, né? Vamos para a mensagem. Lembrando já de antemão que esta mensagem, as mensagens, e lembrando de antemão, irmãos, que todos os apóstolos e todos os profetas que Deus levantou, eles seguiram este caminho. Este caminho que nós estamos seguindo. Amém? Então já devemos lembrar isso. Todos os apóstolos,
que Jesus levantou, comissionou. E todos os profetas que Jesus comissionou, começando de Noé, todos seguiram este caminho. É muito profundo lembrar que Marta, que era muito ansiosa, mas seguiu este caminho. Amém. Então vamos ser como Marta, né? Amém? Amém. Vamos ser como Marta. Começar com o parágrafo 13 desta mensagem. O profeta pregou ela numa noite, mas nós vamos ler ela numa escola, né? Uma escola bíblica. Então, Isaías disse: haverá um alto caminho e um caminho santo. Então, este alto caminho que o profeta Isaías mencionou, ele disse que os loucos não errariam. Então Deus abençoe o nosso primogênito, o Gedeone, né, que está conosco. Que Deus recompense a ele, né, irmãos? Amém? Vocês estão alegres por ele estar aqui? Amém, amém, graças a Deus. Então vamos orar para Deus trazer ele para cá definitivamente. Fazer companheirismo, tocar aqui para nós, né? Ensinar essas crianças, tocar também, né? As crianças gostam muito dele. Então é bom quando um professor ensina quem gosta do professor. Porque a palavra do aquele professor que o aluno gosta dele fica mais bem temperada, né? É exatamente isso. Então ali haverá um alto caminho, o caminho de Deus, o caminho de Deus feito para nós. Agora, se eu fosse para a cidade de Nova York, sei lá como é que chama esse nome, a melhor coisa para eu fazer não é tentar encontrar geograficamente onde estou localizado. Ou seja, é melhor eu tentar saber aonde eu estou localizado, diz o profeta, para encontrar e tomar a direção norte. Quer dizer, não é. Mas a melhor maneira de fazer é apanhar um mapa e seguir o mapa. Está certo? Seguir uma estrada. Se eu não o fizer, eu não me meto. Se eu não o fizer, eu não me meto em apuros. Não existem atalhos. O profeta disse, não é procurar geograficamente, é procurar o mapa. Olha no mapa, o mapa vai dizer a linha exata, né? E para nós, os cristãos, nós temos o mapa de Deus, que é as Escrituras. Amém? Nós temos o mapa de Deus, que é a Bíblia revelada, e temos o GPS que nos direciona dentro desta Bíblia. Amém. Amém. Obrigado, filho. Então, não existem atalhos
no reino de Deus. Escreva esta frase aí, do profeta de Deus. Não existem atalhos no reino de Deus. Você sabe, nós tentamos fazer um atalho e saímos aqui em uma lagoa, em algum lugar, e nos atolamos. Oh Deus, a palavra de Deus nos guia desse jeito, né? Quando o homem procura andar por sua conta própria, ele entra em atoleiros sem saída. É isso. Parando um pouquinho aqui, irmãos, eu estava lendo numa mensagem, me parece que perfeita força por perfeita debilidade. E o profeta fala ali que Deus comparou os seus filhos com a ovelha. Então nós somos comparados aqui na terra com um animal daqui da terra, que é a ovelha. E o profeta diz que a ovelha é o animal mais fraco que existe. Agora veja bem aonde Deus nos enquadrou aqui nesta dimensão humana. Somos comparados à ovelha. E o profeta diz: a ovelha é o animal mais fraco que existe. É o único animal que não dá conta de andar sozinho. Se uma ovelha entrar no mato sozinha, ela nunca mais volta. Por isso que Jesus disse que o pastor, conta a parábola do pastor, que sumiu uma ovelhinha dele, e ele pegou ele tinha 100 ovelhas, e ele pegou 99 ovelhas, botou no aprisco, fechou a porta do aprisco e foi ao deserto atrás daquela ovelhinha, porque ela não volta mais. Qualquer ovelha, qualquer cristão, vamos tomar para nós, que tentar andar por conta própria, ele se perde. Ele não acha mais a entrada do aprisco. Agora, por que Deus fez isso? A ciência descobriu, irmãos, que a ovelha, aqui não tem ovelha, né? Difícil, mas no Nordeste tem lugar que tem muito, no Rio Grande do Sul, aqui a região sul, Santa Catarina, tem muito. A ovelha, ela só vê com os olhos dela, só enxerga literalmente 7 metros distante dela. A partir dos 7 metros embaça. Então ela perde o caminho de volta. Ela não volta mais. Veja como que Deus faz as coisas perfeitas. Aí ele pegou e comparou nós com a ovelha. Por isso que muitos homens têm inventado caminho e estão perdidos. Estão perdidos. Jesus falou em São João capítulo 6, parece, né? Que eles beberam do maná, comeram do maná, cruzaram o Jordão, viram milagres e depois criaram um caminho, que foi o caminho de Coré, né? Aí Jesus disse: e estão mortos. Quando Deus diz estão mortos, é separado de Deus para sempre, porque não tem volta. Eles estavam vivos, criando igrejas, mas Deus disse que estão mortos. Para Deus morreu. Porque há duas vidas, né? A vida natural e a vida espiritual.
Então, quando tomamos o caminho por nossa conta, morremos. Não tem volta. Isso a gente tem acompanhado já há bastante tempo, que a gente já viu algumas pessoas e até irmãos, né, que chegam a dizer: não, agora eu vou tocar por conta. Irmãos, se metem em apuros, em atoleiros, e muitos não voltam. Muitos não voltam. Eles não querem ficar no caminho provido de Deus. Mas vamos prosseguir, vamos ouvir ao Espírito Santo. E é o que fazemos quando saímos do antigo alto caminho de Deus. Deus fez uma vereda, um caminho. Uma vereda porque o caminho de Deus é estreito. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles seguiram a vereda de Deus. A vereda de Deus era pelo deserto, era pelo mar, era dificultoso. Ela levava para o Mar Vermelho. Estranho, né? Que Deus levasse sua vereda dessa forma. Mas sua vereda atravessou diretamente o mar. Quando Deus está na frente, não há mar, não há fornalha, não há cova de leões, nada, irmãos. Quem vai na frente é Deus. Então, quando chegou a hora e a denominação e a demonstração, Israel parou ali diante do mar. O mar era a vereda, o caminho de Deus, dirigiu através do mar. Então Deus olhou para baixo através da coluna de fogo. Então o mar teve medo e se moveu para trás. Amém? Deus estava na frente. Deus olhou no mar, o mar ficou com medo e o mar recuou. E o que aconteceu? Israel atravessou em terra seca. Amém. Então a vereda de Deus guiou através disto. Através disto, o profeta quer dizer, através de obstáculos que, humanamente falando, cientificamente falando, teologicamente falando, filosoficamente falando, vamos falar palavras grandes, né? Era impossível para Israel cruzar aquele mar. Então, irmãos, Deus nos leva a lugares, a ponto que nós diz aqui, não dou conta. Aqui eu não dou conta, mas é esperar no Senhor. Davi esperou no Senhor. E o que aconteceu com Davi? Ele venceu. Ele venceu. Então, foi diretamente através do deserto, depois que cruzou as águas, até a fonte de Mara. Mara é água amarga. Não é isto estranho que Deus levasse seus filhos através de águas amargas? Mas tudo isso vai junto, no parágrafo 18, com o caminho. Não pense, irmãos, que é mar de rosa, não. Tem espinhos, tem abrolhos, tem dificuldades, tem o caminho que Deus provém,
não é só de rosas. Mas quando ele estava ali, naquelas águas amargas, né? O remédio para as águas amargas estava de pé na margem do rio das águas. Quem era aquele remédio? Então, era uma árvore. Deus proveu o meio, o caminho. Moisés cortou uma árvore e a jogou na água, lançou na água, e a água ficou doce novamente. Deus manda o obstáculo, Deus manda o escape. É de lutas e lutas, de vitória em vitória. Amém? É de vitória em vitória, de luta em luta, de vitória em vitória. Por quê? Se nós estamos no caminho provido, no caminho que Deus proveu para Israel, proveu para Moisés, proveu para Noé, proveu para Elias, para Jeremias, para Isaías, para Paulo, que foi um caminho difícil. Paulo venceu. William Branham venceu. William Branham perdeu a unção por 5 anos. Foi um caminho que Deus proveu para ele. Mas William Branham não desanimou. Os 5 anos a unção voltou novamente. Poder de Deus sobre ele. Por uma simples coisa, ele ouviu a esposa dele. Ele ouviu a sogra, né? A sogra dele disse que a filha dela não ia para o meio daquele povinho. Deus tirou a unção dele por 5 anos. Aleluia, mas Deus não tirou o Espírito Santo, irmãos. Amém? Ele era predestinado, ele era profeta. Então uns atravessaram pelas águas, outros pelas inundações do Jordão, uns por ar das provas, porém todos pelo sangue. Sangue de quem? Do inocente. Sangue de um inocente. Esta é a maneira que Deus guia seus filhos. A vereda de Deus, o caminho provido por Deus é este. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar uma volta por outro lado, eles estariam em apuro. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a coluna de fogo, eles teriam que seguir. Foi a coluna de fogo que os dirigiu. Eles seguiam aquilo. Moisés seguia a coluna de fogo. O povo seguia a Moisés. Irmãos, e a coluna de fogo veio nesta era. E fotografaram sobre a cabeça do irmão Branham, do profeta. Então ela veio novamente, a coluna de fogo. Então quem segue a mensagem do profeta na íntegra, quem fica atrás da mensagem, ele está sendo guiado pela coluna de fogo. Amém? Aleluia! É a coluna de fogo guiando. Aí você fica tranquilo, seguro. Não, eu estou atrás da coluna de fogo. Aonde a coluna de fogo for, eu vou. Onde esta mensagem nos guiar, nós vamos. Se é para as águas, nós vamos. Se é para a fornalha, nós vamos. Se tem que ir, nós vamos. Mas a coluna de fogo está na frente, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua casa.
Quando se fala pragas, muitas vezes nós pensamos, então lá em casa ninguém vai adoecer, não vai sentir dor de barriga, nem dor de dente. Não, irmãos, essas pragas são setas envenenadas, né? Das potestades do ar. São flechas do inimigo, que eles atiram de todo lado. Então é uma coisa, são boas flechas, não são mal não, aos nossos olhos são boas, porque elas vêm com ofertas até miraculosas. Eu te dou isto, eu te dou aquilo. Nós é que estamos em um outro mundo, nós estamos em uma outra atmosfera, mas os caminhos que tem por aí, muitos caminhos, eles chegam aí e dizem, irmão, eu te dou isso em nome de Jesus. Estão dando as coisas aí, estão dando casa, estão dando o céu, né? Muita coisa estão dando. Mas não é deles, como é que eu vou dar algo que não é meu? Irmão, eu te dou o céu. Eu não tenho céu. Terra no céu, né? Lote no céu. Não, o povo entrou aí por um caminho aí que não tem volta. Não tem volta. Mas nós estamos aqui, amém? Aleluia! Então, se a igreja nesta hora unicamente, parágrafo 20, seguir a coluna de fogo, o Espírito Santo, você chegará a Canaã tão certo como qualquer coisa. Deus tem um caminho provido. Agora, existem dois caminhos, diz o profeta, aqui no parágrafo 21, que o homem toma. O homem pode tomar ele. Ou é o seu caminho, ou o caminho de Deus. Os homens tomam, ou eles tomam o seu próprio caminho, ou o caminho de Deus. Agora, Deus não encontrará com o homem no caminho do homem. Porque a Bíblia diz, se achegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Porque quando Davi se viu perturbado, Davi correu atrás de Deus. É exemplo para nós. O que aquele Davi fez? Davi entrou no santuário. Amém? Você tem entrado no santuário. Davi estava a ponto de se desviar dos caminhos de Deus, deste alto caminho, mas ele disse, quase que eu me desviei. Então eu entrei no aprisco de Deus, no santuário de Deus, e Deus me mostrou o fim deles, os fins dos que entram pelo caminho deles. Aí Davi descansou. Descansou em quem? Em Deus. Em Deus. Amém? Em Deus. E você não pode estar em seu próprio caminho. E você não pode estar no seu próprio caminho e no caminho de Deus. Não. Ou eu estou no caminho de Deus, ou eu estou no meu caminho que eu criei. Aí é que está a coisa. Ninguém serve a dois senhores. Aqui é parágrafo 21. Ou o homem está no caminho de Deus, ou ele está perdido. É isso daqui que o profeta quis dizer. Porque Deus não aceita nada que o homem faz. Deus já fez tudo no princípio, e o que o homem inventa são variações. Você não pode estar no caminho, em seu próprio caminho, e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Então você tem que sair de seu próprio caminho, para que então Deus possa estar, para que então
Deus possa estar com o caminho dele em você. Isso aqui é a realidade. Isto é certo. Deus provê um caminho, amém. Meu Deus. O homem sempre quis fazer o seu próprio caminho. O profeta diz, no jardim do Éden, Adão proveu um caminho. Proveu um caminho. Então Deus fez de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Tudo que Deus fez, não havia e não há necessidade para que o homem altere nada. Por isso que está escrito no último livro da Bíblia, no último capítulo, nos últimos versículos, que aquele que acrescentar alguma coisa às profecias que estão neste livro, Deus acrescentará sobre ele as pragas que estão escritas também no livro. E se alguém arredar, tirar alguma coisa, também Deus tirará o caminho da cidade santa desta pessoa. Então é facultativo, né? O homem tem livre arbítrio. Ele decide ir ou ficar. Então, tão logo que o homem caiu, então nós estudemos isso essa semana, nos estudos da Escritura. Então ele fez para si uma religião. Então, quem criou a primeira religião, irmãos? Adão. Adão criou a primeira religião. Ele criou algo para se proteger, para que Deus visse que ele tinha se autocorrigido. E não é o homem que se autocorrige. É tudo Deus. Ele criou uma religião. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Deus tinha uma, né? Deus tinha uma. Ele mesmo fez. Ele não esperou por Deus. Adão não esperou. E assim os homens estão fazendo hoje. Cada dia, né? Estão fazendo hoje, gente, aos montes, estão fazendo religião. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Ele mesmo fez uma. Mas ele descobriu que sua religião, sua cobertura não daria certo. Ainda bem que Adão descobriu. O homem sempre foi assim. Ele quer seu próprio caminho. Mas Deus tinha um caminho. Amém. Então o homem falhou, o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si, sobre a sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar a Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. Ele achou que ia permanecer escondido de Deus. Eles saíram da claridade, né? Eles saíram do espaço limpo do jardim e entraram para dentro da selva, da floresta. Aqui Deus não nos vê. Vendo? A religião do homem. Irmãos, a noiva não está nisso, amém? Amém. A noiva, ela é 100% a palavra. Às vezes o eleito, ele não segue 100% a palavra, porque ninguém, só um deu conta.
que foi Jesus na carne. Deus em carne humana deu conta, mas o cristão, ele crê em tudo que está escrito nesta Bíblia. Tudo que está escrito. Está na Bíblia, é de Deus. Não está na Bíblia, aí, né? Aí joga uma dúvida em nós, mas está nesta Bíblia, é de Deus. É o Espírito Santo que falou, é Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. E eu lhes digo, amigos, tem havido muitos homens, e há esta noite, que estão chegando ao fim do caminho, e que descobrirão que aquela pequena religião superficial, na qual ele está segurando, não dará certo. Nada senão ser nascido de novo. É o que dá certo, é nascer de novo. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo nenhum entrará no reino. De modo algum, não importa se ele é metodista, batista, presbiteriano, seja o que for que ele, mas ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. Amém? Amém, 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 amém. Da água e do Espírito. Ele tem que morrer. Antes que ele possa nascer, ele tem que morrer. Então você tem que morrer para si mesmo e nascer novamente em Cristo Jesus. Isso é certo. Isso é certo. Se falando do novo nascimento. Agora, vamos pular aqui, irmãos, para o parágrafo 32 da mensagem. Já estamos caminhando para nós parar. Eu preciso de uma caneta aqui, eu queria anotar isso aqui, deixar anotado aqui. Mas eu vou não, irmãos, temos que ir até o parágrafo 25 aqui. Agora eu quero que vocês observem. Ele se encontrou tentando fazer seu caminho. Então nós vimos esta manhã como Caim tentou fazer seu próprio caminho. Irmão, sempre foi assim. Adão tentou fazer uma religião, não deu certo. O próximo foi Caim. Tentou também fazer o seu caminho. Ele trouxe algumas maçãs e peras e pêssegos e abóboras, seja lá o que fosse. Então colocou ali sobre o altar e disse: agora, Senhor, eu construí um altar, eu construí uma igreja. Irmãos, o irmão Morana diz, o profeta diz que Caim não era um incrédulo. Aí é que está a coisa. Caim era crente. Às vezes as pessoas têm uma suposição sobre Caim, que Caim era contra tudo. Não. Caim era, o profeta diz, ele era crente.
Ele criou um altar para oferecer sacrifício ao Deus vivo. Ele era crente. Só que ele não buscou revelação. Ele tentou fazer por sua conta. Quando ele viu Abel fazendo o altar, ele deveria ter tomado posição ao lado do seu irmão. E até ajudar, né, filho? A caçar o cordeirinho, a juntar as pedras, a lenha, ajudar o seu irmão, quer dizer, estariam unidos, né? Não, ele foi fazer um altar diferente, mais bonito. O altar de Abel era feio. O altar de Abel era matando um cordeirinho. Ele achou que ele ia fazer mais bonito se ele fizesse lá o cercozinho de fogo, né? Colocasse uma lenha mais bonitinha, umas pedras mais polidas, e assim sucessivamente, e colocasse ali umas frutas, né? Do campo, da roça dele, e acendesse o fogo ali, né? Ou pedisse que Deus respondesse com fogo, né? Mas não, então ele fez tudo com boa intenção. A intenção de Caim era boa. A intenção das pessoas hoje que criam o seu próprio caminho, a sua própria igreja, irmãos, é intenção boa. Mas a intenção de Caim é a intenção de Balaão, né? Que nós falamos, eu acho que no domingo passado. Intenção boa. E tem uma coisa, Balaão estava obedecendo a Deus. Balaão estava obedecendo a Deus. Balaão estava obedecendo a Deus. Ele não estava obedecendo a si próprio. Ele tinha um convite do rei de Moabe. E Moabe era um povo considerado povo de Deus, porque Moabe era descendente de Ló, sobrinho de Abraão. Então Balaão se viu que estava certo, né? E pediu a Deus, e Deus disse: vai. Deus mandou ele. Só que a intenção de Balaão era amaldiçoar os judeus, era amaldiçoar Israel. E Deus não se agrada de ninguém que amaldiçoe Israel até hoje. Jamais. Qualquer nação que se levantar contra Israel, ela não tem o favor de Deus. Não. Ainda bem que o Brasil é amigo de Israel. O Brasil é amigo de Israel. Mas os moabitas eram primos, mas eram inimigos. Então Deus não aprovou, mandou, deixou a Balaão ir. Mas não era a vontade perfeita. Por isso, irmãos, que se cria uma religião aí todo dia, quem sabe toda hora. Deus permite. Deus não empata. O homem segue a Deus se quiser. Não é obrigado. Mas Deus não aprova. Precisamos ser testados e aprovados. Amém? Então vamos prosseguir aqui. Eu sou um membro de igreja. Vê? Eu sou a igreja, eu vou à igreja todo dia. Eu vim aqui, construí o altar, eu coloquei o sacrifício sobre ele, mas vou me ajoelhar e orar. E agora, Senhor, eu quero que tu me recebas. Porém, Deus recusou. Caim orou, falou: Senhor, eu fiz a igreja, fiz o altar, fiz o culto, agora eu quero que o Senhor me responda. Deus recusou.
não era o caminho provido dele. Deus aceitou o de Abel. Era feio? Era. Mas era revelado. Amém? Deus quer revelação. E naquele mesmo velho espírito religioso vive bem no meio da igreja hoje. A mesmíssima coisa, simplesmente tão religioso quanto possa ser, e não sabe mais a respeito de Deus do que um Rotendote saberia sobre uma noite egípcia. Em outras palavras, estas pessoas estão como Caim. Vão à igreja todo dia, são religiosos, mas não sabem nada de Deus. Nada. O pastor Joaquim já vinha dizendo, eles não sabem nada de Deus. Nada. Absolutamente nada. Eles não sabem nem o nome de Deus. Eles não sabem que o nome de Deus é Jesus. Não sabem. Eles oram em nome de Jesus, mas eles dizem que o nome de Deus é Pai, né? Pergunta para 90% deles, como é que é o nome de Deus? É Pai, né? Jesus chamava Pai, né? Então eles não sabem mais de Deus acerca de um Rotendote saberia sobre uma noite egípcia. Eu não sei nem quem é esse Rotendote. É um animal, né? Um animal, tipo um animal da selva, né? Um animal silvestre. Então, irmãos, você sabe que isto que você está vendo nesta hora é a verdade. Você sabe. Espírito religioso. Não pense que Stalin é o anticristo. Stalin era o quê? Um líder soviético, né? Parágrafo 25. O profeta Mombrana viveu nesse tempo de Stalin. Aí ele diz, não pense que Stalin é o anticristo. A Bíblia diz, os dois espíritos seriam tão parecidos que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Mas Jesus disse, os escolhidos, somente os escolhidos, não serão enganados. Precisamos, irmãos, ter muito cuidado, porque pode chegar alguém na sua casa dizendo, irmão, o profeta disse isso aqui, o profeta disse aquilo, e o profeta disse aquilo outro. O profeta disse, abre aspas, né? E fecha aspas. O profeta disse. Então, irmãos, eles estão pegando frases emendadas do profeta de Deus e estão querendo colocar coisas nisso. Então o conselho, não dê ouvido. Irmãos, não podemos questionar a mensagem, não podemos questionar a Bíblia. O diabo que fez isso. Qualquer espírito que tentar questionar este livro ou questionar as mensagens, qualquer, não é de Deus. Não devemos falar uns dos outros, senão o bem. Quem fala mal uns dos outros, o diabo está por trás. Não deixe isso entrar na sua casa.
Nós precisamos estar unidos, diz o profeta, unidos no só Espírito, porque aí o Espírito Santo toma posição no corpo. Aleluia, aleluia. É como antigamente havia aquele boi comum. Hoje não tem mais, né? Hoje é tudo hibridado. Mas há 100 anos atrás, o gado era comum. O que acontecia nos campos? Quando chegava a noite, que aí é a hora das feras, né? Andar, caçando. Então, o que o touro fazia? O touro reunia a boiada no monte. E aquele touro passava a noite toda rodeando aquela boiada ali, e rufiando, e metendo o chifre no chão e jogando terra pro ar. Tam, tam. Ali não adiantava o diabo encostar. Ele ia levar um pontapé. E se nós estivermos unidos, aleluia, irmãos, o diabo rodopia ao redor, mas ele não entra, porque o arraial de Deus é manuseado pela bússola de Deus, pelo Espírito Santo. Isso é um tipo. Conta-se que os cavalos no deserto, quando eles viam um predador, né, um animal, um leão, qualquer coisa, o que eles faziam? Eles faziam um círculo. Pensa no círculo, né? Como é bom. E todos os cavalos botavam face com face, juntos, e botava os coices para trás, os pés deles para trás. E todos ficavam ali meditando, em vigília. E quando o leão vinha desse lado aqui, todos aqueles cavalos, coiço nele. Ele não aguentava. Vamos dar coice no diabo, irmãos. Olha, a vitória é desse jeito. É com dificuldade, é atravessando o mar, é entrando em fogueira. Nesta era, é assim, é nos unir cada vez mais. Por isso o pastor Joaquim diz: unidos aqui para estarmos juntos na eternidade. Não adianta estar desunido aqui, porque na eternidade não há desunião. Na eternidade não se fala de um irmão. Mas se eu falar do irmão aqui, eu vou querer falar lá na eternidade. Aí Deus faz a separação. Noiva de Cristo, unidos aqui para estarmos juntos para sempre. Amém? Vamos dizer? Noiva de Cristo. Vamos nos colocar de pé? Noiva de Cristo. Vamos estar unidos aqui. Vamos dizer, vamos estarmos unidos aqui para estarmos juntos para sempre. Amém? Aleluia. Isso é o que Deus quer de nós. Ele quer unidade, Ele quer que nós fiquemos no caminho que Isaías falou, no alto caminho. E Jesus disse em São João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então este caminho é Jesus. Amém? Aleluia. Vamos inclinar as nossas cabeças nesse instante e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Aleluia. Senhor, obrigado, Jesus, por este caminho de sangue, o sangue imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo, o teu próprio sangue que o Senhor derramou ali no Calvário, e isto virou uma ponte para que todos aqueles que creem, Senhor, e andam por esse caminho, não pereçam, mas tenham a vida eterna.
Obrigado, Jesus, por este alto caminho. Os loucos não errarão, loucos para o mundo, mas os sábios tropeçarão, porque o Senhor mesmo disse que isto foi escondido dos sábios e dos entendidos e foi revelado a esses pequeninos. Obrigado, Jesus. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Jesus, obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Dê louvor a Deus. Aleluia. Amém. Só um minutinho. Não vamos perder isso aqui, só um minuto. Nós estamos em uma escola, né? E quem já foi para a escola aqui nunca levou um caderno? Todos levam caderno para a escola, né? Verdade? Então, não é para trazer para as crianças desenhar, rabiscarem, não é isso. Mas aqui, o que a gente perde às vezes, ó? Todos os profetas e apóstolos seguiram o mesmo caminho que estamos seguindo. Isso eu anotei agora. A melhor maneira de encontrar um caminho é seguir o mapa. Presta atenção, que coisa maravilhosa. A noiva tem o mapa e o GPS. O mapa é a Bíblia. O GPS é a mensagem do profeta. Uma ovelha precisa ser guiada pelo caminho. Se seguirmos a coluna de fogo, chegaremos a Canaã. Amém? O homem faz o seu próprio caminho. Não podemos estar em nosso caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Temos que renunciar o nosso caminho. O homem tem que escolher o caminho que ele vai seguir. Adão criou a primeira religião. Ele criou um caminho próprio. Caim também tentou fazer um caminho próprio. Amém? Tudo isso eu tirei da escola. E você anota isso e guarda no seu coração e faz que nem o gado. O gado, ele come e à noite ele remoe aquilo, ele fica comendo a noite inteira. Amém? Que Deus os abençoe. Até às 19 horas nós estaremos mais uma vez aqui para sermos abençoados, abençoar uns aos outros e adorar ao Senhor. Diga: Deus abençoe para o seu irmão.